Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu conto a história do meu filho Taylor, de 6 anos, que está no espectro autista. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dele, da diferença desse ano, desse ano escolar para o ano passado. O ano passado ele estava no kindergarten, que é a alfabetização nos Estados Unidos, e esse ano ele está na primeira série, e ele é a criança mais nova da sala dele, então todas as outras crianças, enquanto elas já tinham 6 anos, o Taylor ainda estava com 5, cumpriu 6 e estamos indo. A primeira coisa que eu queria contar, que hoje foi a reunião de pais, e que surpresa e que diferença, né? Eu não pude ir, não pude atender essa reunião, mas meu marido e meu sogro foram, e quando eles voltaram, as notícias não podiam ser melhores, né? Eu fiquei muito contente da forma como a situação está sendo abordada esse ano versus o ano passado. O ano passado nós tínhamos uma professora, duas professoras, na verdade, onde elas não demonstravam tanto amor pelas crianças, né? O Taylor, ele tinha um amor muito grande pela professora oficial, mas ela não devolvia aquele amor, né? E esse ano, o Taylor é uma criança que adora abraçar e beijar, e esse ano ele pegou uma professora que ela abraça, beija, aperta, senta no chão, ela brinca, ela dá risada, ela faz, sabe, cosquinha, ela, tudo aquilo que as crianças gostam. E ao mesmo tempo ela é enérgica, ela, quando é hora de prestar atenção, é hora de prestar atenção, e tá tudo bem. Então, uma das coisas que nos chamou a atenção, bem, já tinha me chamado a atenção anteriormente, é o ambiente, como é a sala de aula dela, como é o setup da sala de aula, né? Como que ela é tudo colocado. Tem trampolim para aquelas crianças que precisam estar sempre em movimento, tem cadeira de balanço, tem o cantinho da leitura, onde tem o tapete, as crianças ficam ali na hora de ler livro, ou então quando a professora lê um livro, quando ela mostra as palavrinhas, cada palavrinha nova. E quando hoje na reunião foi falado sobre o desenvolvimento do Taylor, ela fez tudo isso com ele no colo, que realmente chamou muita atenção, né, comparado ao ano passado. Mas ela contou de que ele mudou muito. E isso tudo não tem a ver só com as terapias, né? O Taylor começou a terapia ocupacional, mas ele já fazia terapia ABA. Eu conto num dos meus vídeos que no começo eu era contra, mas hoje a gente só vê os benefícios dela, principalmente pela forma que ela é conduzida aqui. Por favor, prestem muita atenção nisso, tá? Existem várias companhias que oferecem ABA, mas a forma como o terapeuta conduz a terapia para a necessidade da criança, quando ela estabelece os objetivos para aquela criança, é muito importante a forma como ela conduz. E então, para a gente, isso foi assim, né, foi maravilhoso. Com quem eu falei, graças a Deus tem sido bom, porque a gente tem não só as terapias, mas a gente começou também com a Ritalina. Eu estava bem, né, com o pé atrás de introduzir medicamento, mas o Taylor já tá na Ritalina já tem 2 meses. Ele usa a Ritalina de 5 miligramas, que se não me engano é a mais baixa, e a gente preferiu continuar com ela. Não queria para aquela que é maior, né, que dura mais, porque a gente acha que é importante só para aqueles momentos. Depois eu não me importo quando ele chega em casa, se ele quiser pular, né, enfim, é diferente do ambiente da sala de aula. Mas com a Ritalina e com as terapias, a Ritalina ajuda ele a controlar, né, o TDAH. E o que acontece? Com o TDAH controlado, ele começou a perceber as coisas que acontecem em volta dele. E isso é, assim, um progresso fantástico, porque ele começou, a professora, ela tem um caderninho onde ela começou a anotar o comportamento dele depois de começar a tomar a Ritalina. Com o TDAH controlado e com essa percepção maior do que acontece no ambiente, ele começou a desenvolver mais empatia pelos coleguinhas dele. Então, tinha um coleguinha que tinha problema porque ele chorava sempre de saudade da mãe e todos os dias ele chora. Então o Taylor passou a chegar perto dele e a abraçá-lo e falou: olha, não chora, sua mãe daqui a pouco ela volta, tá bom? Você quer deitar no meu colo? Então deita aqui no meu colo, eu vou cantar uma música para você. E a professora achou isso um máximo, né? Não só isso, mas outras coisas. Ele tem interagido mais com as outras crianças no playground, no parquinho.
E a quantidade também de eloping que o Taylor fazia diminuiu muito. Então, antes, sem a Ritalina e sem também professores que davam os breaks, as pausas necessárias para ele não conseguia lidar com determinada situação, ou então ele estava sobrecarregado e ele simplesmente saía correndo. Saía, abria a porta da sala, saía correndo, tinha que todo mundo ir atrás dele. Hoje em dia, se isso acontece uma vez durante o dia, é realmente muito. Acontece provavelmente 2 vezes na semana. Quando acontece? Então, a professora contou pra gente que diminuiu bastante. Ele, com o TDAH mais controlado, ele já consegue prestar atenção mais naquilo que ela está sendo falado, naquilo que está sendo falado pela professora. E o outro professor auxiliar consegue dar mais espaço para ele conseguir ter a independência dele, para ele conseguir atingir aquele nível de independência que é esperado para uma criança da idade dele. Então, foi muito positivo hoje a reunião de pais. E eu queria comentar também sobre as coisas que têm ajudado, além da Ritalina, claro, na interação do Taylor. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é isso daqui. Isso foi algo que foi indicado pelo pessoal da terapia ABA. Isso aqui são quadradinhos e triângulos magnéticos. No começo, o pessoal da terapia pegava e fazia assim, olha, tá vendo? Gruda. Quer ver? Pega um quadradinho na sua mão, olha, vamos fazer assim, só. E era o que ele fazia, era só assim. E depois, eles começaram a brincar e a formar, usar para formas e... Olha, dá pra fazer isso, olha, o que mais que dá pra fazer? Olha, dá pra juntar os dois, olha, ele gruda na parede, olha, dá pra colocar na porta, vamos fazer alguma coisa? Dá pra fazer uma flor. Então, esse tipo o Taylor, ele era muito sensível com determinadas coisas quando ele botava a mão, e isso ajudou bastante com a sensibilidade. Outra coisa que foi assim, um divisor de águas na nossa vida, foi esse jogo aqui chamado... Peraí. Pra gente chama Não Quebre o Gelo, né? Don't Break the Ice. Mas no Brasil parece que chama Salve o Pinguim. Acho que é Salve o Pinguim. Então, deixa eu mostrar aqui. Cada criança tem um martelinho. Você tem a bandeja de gelos, né, de gelinho, e o pinguim que fica no meio ou na ponta, sei lá, onde quiser colocar. E aí cada criança tem né, com um martelinho vai quebrando o gelinho. Quem derrubar o gelo onde tem o pinguim perde. E isso ajudou, quando a gente comprou esse brinquedo, quando o pessoal da terapia ABA falou pra gente, olha, compra esse brinquedo que é muito bom, o Taylor, ele ficou assim, tão fissurado por esse jogo, mas tão fissurado, que ele não via a hora da terapeuta chegar em casa pra ele brincar com ela. E até mesmo depois que ela ia embora, ele continuava brincando. E até hoje é um dos jogos preferidos dele. Ótimo. É um jogo que ele aprendeu, porque ele gostava tanto, ele aprendeu a ter que... É a minha vez, agora é a sua vez. Ah, olha só, você derrubou o pinguim. E ele caiu no chão e dava risada. Então, isso é muito legal. Esse negócio de é minha vez, é sua vez. Outra coisa que também foi muito legal, foi indicado pela terapia ABA, o jogo de ping-pong. Então, nesse jogo aqui, nesse kit vem a rede, a raquete e as bolinhas. Então, a gente instalava ele na mesa da cozinha e eles brincavam, ou então a gente brincava com ele. Mas geralmente isso acontecia na sessão de terapia. E ela pedia, por favor, guarda esses tipos de brinquedo para a nossa sessão de terapia para ser mais eficiente. Porque desse jeito era sempre novidade para ele. Ele ficava esperando aquele momento e aí ele conseguia escutar e prestar mais atenção naquilo que estava sendo ensinado por causa do desejo dele de brincar com o brinquedo. E é a mesma coisa, é a minha vez, agora eu vou sacar. Ah, agora você vai bater. E aí a bolinha caiu no chão, e aí ele dava risada. Aí é a minha vez, eu vou lá pegar a bolinha. Não, agora é a minha vez, a bolinha caiu, eu vou pegar a bolinha. Então, as coisas mais simples. E funcionou muito bem. Um outro brinquedo que também foi muito bom foi a lousa mágica. Ele aprendeu a brincar de jogo da velha. E mesmo antes dele entender de botar bolinha e xizinho, o mais legal disso daqui é que a gente praticamente usou para 2 coisas. O Taylor é uma criança que tem disgrafia. E como essa caneta ela é pequenininha, a gente, para ele poder fazer o xizinho, antes ele pegava aqui e fazia, né?
Então, o pessoal do ABA ensinou ele, né, da terapia ABA, ensinou ele a pegar aqui, bem na pontinha, para poder fazer o xizinho. Isso irritava muito ele no começo. Mas o desejo de escrever e fazer o xizinho e as bolinhas era tanto que ele ele passou a não se importar, né, de pegar aqui e começar a escrever. E isso começou a ajudar na escola, porque ele tinha que desenhar o alfabeto, e ele não conseguia, era uma coisa muito difícil, até fazer as carinhas, assim, desenhar as pessoas e fazer os olhinhos, porque é coordenação motora fina, então ele tinha um desfalque muito grande nisso. E, nossa, foi uma mudança, a professora até comentou com a gente isso, de como a letra dele melhorou muito, como é legível, como ele consegue escrever as sentenças, ainda tá grande, não consegue, né, escrever muito dentro da linha, mas ele melhorou muito, 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 muito. E, nossa, que beleza, né? Como a gente ficou feliz disso, de ouvir isso. Então, esses jogos foram, sim, divisor de água na nossa vida. Tem mais um, que é o Twister, que a criança tem que botar a mão, né? Depois o pé nas cores, tem que girar a roleta. Vou ver se eu trago da outra vez. E tem um outro que também foi maravilhoso, que eu não sei onde ele tá agora, acho que tá lá em cima. Mas é um jogo onde tem um monte de pecinhas pequenininhas em formas geométricas e tem a foto de sei lá, de uma flor ou de um barquinho. Então, a criança tem que pegar e colocar as pecinhas em cima das plaquinhas de madeira até completar o desenho. E, enfim, é algo que é um jogo que pra gente foi maravilhoso, porque o Taylor começou a montar em cima da plaquinha. O bebê acordou. E depois ele começou a montar em cima da mesa, só de olhando a plaquinha ele já montava sozinho em cima da mesa. Eu vou ver se eu trago ele na próxima vez. Mas era isso que eu queria fazer, era dividir com vocês os jogos que a gente está usando aqui em casa e também dividir com vocês como tem sido o desenvolvimento do Taylor. Como qualquer criança que se desenvolve naturalmente, a criança autista ela tem o desenvolvimento dela, não é da mesma forma de uma criança que não está dentro do espectro, mas a gente vibra com cada conquista deles, né? Então, eu queria agradecer a vocês que tomaram um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. Muito obrigada, de coração. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Até mais.